Bem-vindos a mais uma aula de Scratch. Eu sou a Ana Júlia e nessa nossa aula nós vamos ver como alterar o cenário, as cores e o uso dos periféricos no Scratch nos nossos projetos. Bem, como nós vimos, o cenário é essa parte do fundo, nosso palco, atrás onde ficam os nossos atores, e nós podemos alterar esse cenário clicando nesse íconezinho de imagem, onde temos as opções. Nós podemos pesquisar um dos cenários no Scratch, nós podemos colocar um cenário aleatório, ou então podemos fazer o upload de alguma imagem nossa para assim servir do nosso cenário. E para ter as cores no Scratch, como a gente já viu, nós podemos clicar nesse íconezinho de pincel para alterar o cenário e criar um novo cenário, ou então, para alterar o personagem, nós clicamos em fantasias e assim a gente pode pintar o personagem ou então criar um novo personagem, um novo ator para a gente. E falando sobre os periféricos, o que são os periféricos, né? São componentes, dispositivos que a gente conecta no computador e eles podem enviar informações para o computador ou então vão receber informações do computador e exibir para a gente. Por exemplo, o mouse, o teclado, o monitor, a impressora, tudo isso são periféricos. O mouse e o teclado, eles enviam informações para o computador. Já agora, o monitor, ele exibe informações para a gente. E no Scratch, a gente pode fazer o uso desses periféricos, como, por exemplo, o microfone, ou então a câmera webcam que você tiver. A gente pode colocar essas informações no Scratch para criar um projeto que é mais interativo. E esses periféricos são colocados na aba de sensores do Scratch, e a gente vai ver isso agora. Criando um novo projeto no Scratch, é só a gente vir aqui no canto da tela e clicar nesse azulzinho que diz sensores. Aqui a gente vê uma série de comandos que eles interagem com essa parte dos periféricos do computador que a gente viu, o mouse, o teclado ou então o microfone. Aqui a gente tem comandos como, por exemplo, esses comandos que tem a ponta, que são um triângulozinho, eles são comandos que testam se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, esse comando ele testa se a tecla espaço está pressionada. Se eu clicar nele agora sem estar pressionando a tecla espaço, ele vai me retornar false, que significa falso. Mas se eu pressionar a tecla espaço e executar esse comando, ele vai retornar true, que significa verdadeiro. Esses comandos, eles são condições de outros que estão na aba de controle, que a gente ainda vai ver. Mas eles servem para isso, para testar se essa afirmação que vem no comando ela é verdadeira ou falsa. E a gente tem esse comando aqui também, que o que ele faz? Ele pergunta para o usuário o que eu coloco dentro dessa caixinha de texto. Ele pergunta e ele espera uma resposta. Eu posso digitar a resposta da pergunta que ele fez e ele vai salvar essa resposta para usar depois. Por exemplo, aqui está qual é o seu nome. Se eu executar esse comando, ele me pergunta o texto. E nessa caixinha de texto, eu posso digitar o meu nome. E aí ele salva aqui na resposta. A resposta é, como a gente já viu, um comando de valor. Ela pode ser usada para depois, se você quiser exibir a resposta, ou então colocar em outros comandos como condição. Lembrando que clicando na caixinha do lado do comando de valor, ele exibe no palco para a gente qual é o valor que esse comando carrega. Esses dois, posição X do mouse e posição Y do mouse, são outros dois comandos de valor, eles vão me retornar a posição do mouse. Aqui, se eu clicar, ele vai me dizer menos 240, porque é o máximo que eu posso ir no palco para a esquerda. E aqui no Y, ele vai me informar a posição Y da altura do palco aqui. Existe esse outro comando também, que é um comando de valor, que é o ruído. Clicando nele, ele informa a altura do som que está entrando pelo microfone.
primeiro você tem que habilitar o microfone, que eu ainda não fiz. Agora que eu dei permissão para o meu navegador de usar o meu microfone, eu posso clicar aqui nessa caixinha do lado e a gente pode observar melhor que, conforme eu vou falando, o som que vai aumentando, o som do microfone, então o valor aqui vai aumentando, e se eu paro de falar, o valor diminui. E é assim que esse comando funciona, ele vê a altura do som que entra pelo seu microfone. A gente também tem o comando cronômetro, que retorna os segundos desde que a gente abriu o projeto. E junto com ele temos o comando zerar o cronômetro. É um comando que é útil, ele vai zerar, botar esse cronômetro no zero. Ele pode ser útil dependendo do jogo que você quiser criar. Se você quiser criar um jogo que leve em consideração o tempo desde que o personagem começou, então vai ser utilizado por você no seu projeto. Temos esse comando que retorna para a gente o número do cenário, ou então o nome do cenário, ou se o volume está em 100%. A gente também tem esse comando que retorna para a gente o ano, mês, data, minuto. Ele é utilizado para essa parte de tempo. E a gente também tem esse comando de valor que retorna o nome do usuário que está aí usando o projeto. E com os sensores, a gente consegue, por exemplo, movimentar o nosso personagem pelo palco usando as setas do teclado. Só a gente vir aqui nessa aba de eventos e selecionar esse comando primeiro, que diz quando a bandeira verde for clicada. Aqui em cima ele tem essa parte arredondada. Esses comandos que tem essa parte arredondada em cima são comandos que a gente usa no início do código. Como por exemplo esse que, quando eu clicar na bandeira verde, ele vai começar a executar todos os outros que vêm abaixo dele. E depois desse eu uso esse comando, que é o sempre. Ele vai ficar executando os comandos dentro dele. E também vamos usar o comando se, que ele vai testar se algo é verdadeiro. E aí, se for, ele vai executar os comandos que estão dentro dele também. Agora a gente entra na aba dos sensores e pega esse comando que testa se alguma tecla está pressionada. A gente vai colocar a tecla para a direita. Se ela for pressionada, vamos adicionar 10 a X, que é esse eixo horizontal. Agora, se a tecla seta para a esquerda for pressionada, a gente vai adicionar menos 10 a X, porque aí ele vai para a esquerda ao invés de ir para a direita. Clicando na bandeira verde, a gente começa com o nosso código e testando a gente consegue ver que está tudo certo, que ele está se movimentando da forma que devia. Mas para colocar aquela animação dele trocando de fantasia, parecendo que está andando, a gente vem em aparência e coloca esse comando de próxima fantasia. E também coloca para ele esperar algum tempo. Se você clica com o botão direito no bloco, você pode duplicar ele. Agora ele anda fazendo esse efeito de animação. Outra coisa que a gente pode fazer com os sensores é usando esse comando pergunte. Daí podemos, por exemplo, colocar aqui quando o ator for clicado, ele pergunta qual o seu nome.
Daí, ele vai dizer seu nome é, e vai depois usar o seu nome como resposta. Existe esse comando junte, que ele junta duas frases. Então, eu posso pedir para ele juntar seu nome é com em sensores, a resposta aqui vai ser a resposta da pergunta anterior. Então, quando eu clicar no ator, ele vai me perguntar qual o seu nome. Eu posso digitar. E ele vai me responder seu nome é com a resposta da pergunta anterior que eu respondi. E a nossa aula de sensores foi essa. Lembrando que é importante fazer novos projetos para ir aprendendo outros comandos com tempo e com prática. Mas sobre sensores é isso e até a próxima aula.